Boa tarde. Nós iremos falar sobre o capítulo 14, que lembra das concepções liberais do século XX. Nosso grupo é composto por mim, Robson Delfim de Paulo, Sara, Viviane, Gleice e Joyce. Eu vou falar do legado da escola tradicional, o que foi esse legado, quanto tempo ele durou, se ele está presente nos dias de hoje, como ele funciona. Então isso tudo vai ser abordado dentro do meu assunto aqui, que é o legado da escola tradicional. O texto lembra aqui que o legado da escola tradicional iniciou-se no século XVI e durou até o século XX. Dentro disso, houve muitas mudanças devido à extensidade desse legado. O presente momento é de questionamentos, de dúvidas, de anseios sobre o que seria esse legado, se ele é bom ou não. Dentro disso, o texto mostra que no século XVI, com os jesuítas, a escola era de uma forma totalmente do que ela é no dia de hoje. Coisas que eram aceitas naquela época, hoje em dia dificilmente seriam aceitas pela sociedade atual e pelo modelo atual de governo e pelo padrão de subsistência que nós temos. Depois disso houve uma mudança, onde o professor era visto como autoridade superior, o aluno tinha que obedecer às regras dos professores, tê-lo como exemplo e seguir esse professor. Logo após isso veio a época da educação em forma de avaliação, onde os alunos eram avaliados com provas, com notas, que era chamado por Paulo Freire de educação bancária, onde o aluno adquiria o conhecimento dentro da escola e dentro desse conhecimento ele tinha que dar um retorno para a escola em forma de nota, sendo avaliado pelos professores. Então, se o aluno tivesse obtido conhecimento, ele teria nota. Se não tivesse obtido conhecimento, ele não obteria a nota. Então, Paulo Freire abominava isso. Para ele achava isso um modelo de decoração. Os alunos decoravam tudo que aprendiam durante a escola, durante as aulas, e retribuíam isso nas provas. E ficava o questionamento: o aluno aprendeu para a vida ou foi um aprendizado momentâneo na hora da prova? Este era o questionamento de Paulo Freire em relação à educação bancária. Falando agora sobre a escola nova, ela foi um movimento educacional que surgiu no final do século XIX para justamente romper com a escola tradicional e dar um novo rumo para a educação. Na escola nova, o aluno ele passa a ser o centro do processo e o professor vai ser apenas um facilitador da aprendizagem. O conteúdo ele não mais vai ser decorado, e sim ele vai ser compreendido pelo aluno. A metodologia utilizada é baseada nas atividades de educação física, nos movimentos corporais, nos jogos, né? A avaliação também ela vai deixar de ser o centro da aprendizagem, né? E passa a ser um processo válido para o próprio aluno. Então, nesse momento, a competição ela vai dar lugar à cooperação. E também vai haver uma flexibilização das normas para o desenvolvimento das responsabilidades e da disciplina voluntária dos alunos. Sobre a escola nova e o pragmatismo, com a Revolução Industrial e as rápidas transformações na sociedade, então viu-se a necessidade de ampliar a rede escolar, de forma que essa escola ela preparasse para o novo, né?
e também houvesse a superação das desigualdades sociais através dela. Então, o pragmatismo ele vai exercer grande influência na educação e, sobretudo, no ideário da escola nova. Pragmatismo aí que, no caso, vai ser a prática, né? O uso prático de uma ideia, né? Então, a partir daí, o pragmatismo ele vai ser voltado para os fatos e ações concretas. E as teorias elas vão deixar de ser respostas definitivas aos problemas humanos, né? E vão passar a ser apenas instrumentos para essas respostas. Então, o pragmatismo ele critica o intelectualismo e a ênfase na memorização que eram característicos da escola tradicional. Então, John Dewey, um dos principais teóricos da escola nova, ele vai mostrar que vida, experiência e aprendizagem andam juntos. E cabe à escola promover a retomada contínua dos conteúdos para que a criança ela tenha controle sobre a sua própria vida e enriqueça a sua experiência. A escola nova no Brasil ela tinha uma ilusão de ser um instrumento de democratização e igualdade de oportunidades. No entanto, a gente verifica que esse discurso de igualdade de oportunidades ele é uma dissimulação do próprio sistema, porque dificilmente os filhos dos operários, que eram as classes menos favorecidas, eles teriam ascensão social através da educação. Então, a escola nova ela acabou contribuindo também com a sua teoria para a elitização do ensino privado no Brasil, porque eles davam ênfase à qualidade, às escolas aparelhadas e à qualificação profissional. Dessa forma, o ensino público ele também foi inferiorizado e marginalizado, porque ele não conseguiu acompanhar as novidades da escola nova. A escola nova ela não tinha seus objetivos muito claros e acabava confundindo as pessoas. Na escola, nós tivemos então um reflexo como ausência de disciplina, professores desvalorizados e a supervalorização das crianças. Também no conteúdo, nós tivemos algumas críticas. A transmissão dos conhecimentos, ela foi sendo substituída pela valorização da experiência e do conhecimento adquirido através da autonomia do aluno. Então, quando a gente tem essa inversão de papéis de alunos e professores, nós começamos a ter uns problemas nos objetivos da escola. Então, apesar de tudo, apesar dessas críticas, a escola nova ela pôde também abrir novos caminhos para a educação. Para essa escola nova ser aceita, ela só precisava de ter os seus limites e os seus objetivos esclarecidos. A escola nova iniciou seu movimento no Brasil após diversas reformas no ensino público. As ideias da escola nova estavam expressas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E isso era muito importante, porque mostrava que eles então haviam reconhecido a grande defasagem do ensino. Esse manifesto ele surgiu numa época de grandes conflitos entre os adeptos da escola nova e os católicos conservadores. Mas, ainda assim, alguns colégios religiosos eles aderiram ao escolanovismo. Anísio Teixeira ele foi o responsável por difundir as ideias pragmatistas de John Dewey, e ele preferia chamar essa teoria de escola progressiva ao invés de chamá-la de escola nova. Anísio também criticou o modelo de ensino. Ele acreditava que o ensino deveria ser reformulado com as didáticas da escola progressiva e que o conteúdo ele não fosse ensinado através de memorização e repetição. Ele orientava que a escola pudesse ser um espaço de reflexão que contribuísse para que os alunos desenvolvessem, então, suas responsabilidades e autonomia. Anísio Teixeira também acreditava que a educação é um direito de todos e que durante o secundário os alunos pudessem receber uma formação que atendesse às suas necessidades e às suas capacidades. Em continuidade ao estudo do capítulo 14, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o tecnicismo, sobre o que é o tecnicismo, as suas características, seus objetivos e também sobre os seus pressupostos.
Bom, a partir da década de 1960 surgiram ideias e também propostas de que a educação só seria realmente eficaz se ela fosse mais ligada ao meio industrial. Ou seja, a educação ela só teria bons resultados se ela fosse mais ligada ao capitalismo. E é justamente nisso aí que se baseia o tecnicismo. O tecnicismo ele surgiu nos Estados Unidos e ele também é conhecido como taylorismo. E ele se baseia principalmente na especialização das funções. Agora, falando um pouco mais a fundo sobre as características do tecnicismo, a gente pode dizer que o objetivo do tecnicismo está justamente vinculado a isso, uma educação vinculada ao meio capitalista. Agora, por exemplo, o conteúdo que era aplicado no tecnicismo, esse conteúdo ele estava estreitamente ligado à tecnologia, para que as pessoas soubessem manusear melhor a tecnologia, justamente pela necessidade do meio industrial das pessoas precisarem saber disso. Agora, os métodos que eram utilizados. Os métodos eram baseados nas divisões de tarefas. E no tecnicismo existiam os técnicos, que eram os responsáveis pela educação, eles eram como os professores. E esses técnicos, eles propunham reuniões, e nessas reuniões eles decidiam objetivos que os alunos deveriam seguir. E esses objetivos, eles também poderiam ser utilizados como critério de avaliação. Por exemplo, para ver se um aluno seria aprovado ou não, eles usavam daqueles objetivos para ver se ele seguiu realmente e se assim ele poderia ser aprovado. Então, por aí a gente pode ver que todas as características do tecnicismo estão estreitamente ligadas ao capitalismo e à necessidade do mercado de trabalho. Agora, sobre os pressupostos do tecnicismo. No tecnicismo, ele não deixa claro qual eram os seus pressupostos, mas a gente pode ver que ele teve uma base positivista. E o positivismo, ele era estreitamente ligado às leis da natureza. Estarei abordando um pouco sobre o tecnicismo no Brasil, suas críticas e a conclusão do trabalho. Aqui falaria um pouco, ali em 1950, com a necessidade de adequar a educação a uma sociedade industrializada, que com a indústria de base e o seu crescimento de forma acelerada, consequentemente ocorreu também um aumento da necessidade de setor de serviços. Diferente aconteceu no setor da educação, que não acompanhou esse crescimento, originando assim a crise de 1960, que provocou movimentos estudantis pressionando o governo por mais vagas nas escolas que suprissem suas necessidades. Esses mesmos estudantes foram silenciados em 1964 com um golpe militar. O governo, ali para frente, aceita dos Estados Unidos ajuda, realizando reformas educacionais, acordadas com o MEC, recebendo assistência técnica e financeira, o que resultou nas leis do ensino universitário do primeiro e do segundo grau. Projeto que estava já em estudo descrito no relatório Meire e Matos, criado em 1967, e teve continuidade em um grupo de trabalho de reforma universitária, mas os mesmos não foram aplicados. As tendências tradicionais sofreram muitas mudanças no currículo por causa dos decretos de leis, isso na tentativa de reformulação das disciplinas. O professor teve o seu papel inferiorizado, pois ele tinha que apenas executar o que lhe era destinado pelo setor de planejamento, afundando eles em burocracia e muitas papeladas. Esse setor de planejamento estava a cargo de técnicos da educação, que nem mesmo pisavam na sala de aula. A educação ficou bastante abandonada e a apresentação da reforma do segundo grau ficou findada ao fracasso. Com exceção do ensino profissionalizante, disciplinas como geografia, história e filosofia perderam espaço. Isso pesou mais nas escolas públicas, que têm que seguir ao pé da letra esse planejamento, tornando a escola pública uma construtora de mão de obra barato. Já nas escolas particulares, essa formação foi driblada, pois colocaram somente nomenclaturas desses cursos, não deixando de perder nas disciplinas tradicionais, onde para eles a graduação do ensino superior continuava mais ao alcance ali da elite. A tendência tecnocrática, ela fortalece essa estrutura de poder, uma forma fundamentalmente política.
O tecnicismo orienta um pensamento contemporâneo, com uma visão cienticista, que exalta a ciência e despreza outras visões, outras formas de conhecimento, e com essa supervalorização despreza as outras disciplinas. Com isso, o desenvolvimento da tecnocracia, formando uma concepção autoritária, onde os técnicos e administradores competentes têm a última palavra, e isso se torna preocupante, principalmente ao interferir em outros campos, a citar a educação. O tecnicismo leva em consideração a ciência e a tecnologia, mas o trabalho pedagógico é necessário mais do que isso. Faz necessário também outros aspectos, e é triste ver a exclusão, de disciplinas como filosofia, história, geografia e artes. Até esse ponto, nós analisamos 3 aspectos, 3 tendências da escola. A escola tradicional, com a visão de transmissão de conhecimento e costumes. A escola nova, com oposição a essa escola tradicional e pela busca da compreensão da infância, a qual buscou soluções aos impasses da educação contemporânea. E a educação tecnicista, que torna os professores meros técnicos, com aulas padronizadas na construção de ferramentas humanas para o mercado de trabalho. Como citado pela professora Maria Amélia Santoro Franco, abre aspas, sua dimensão fundamentadora de ser a parceira crítica da prática educativa, para ser apenas a formadora de técnicos de produção de aula, fecha aspas. Pois foi uma tendência que fez a educação perder muito na construção de conhecimento do aluno.